Por isso que eu digo, o choque de gestão, ele é fundamental. Mas a probabilidade do que eu vou dizer aqui ser verdadeiro é muito grande. Você vai ser reeleito se você deixar sua marca agora. Olá, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. E para você que de repente eu não tive ainda o privilégio de reencontrar nesse novo ano, um feliz 2025. Que os seus negócios, os seus projetos, os seus planos deem certo durante este novo ano que está começando. E o qual sua fórmula está de volta. Eu confesso que eu estava ansioso para esse retorno, né? Porque a gente terminou o ano com alguns episódios bem marcantes aqui para um projeto que a gente começou agora, há 6 episódios atrás, com pessoas maravilhosas aqui comigo, participando e trazendo insights valiosíssimos. Então estamos de volta agora oficialmente para que 2025 realmente seja um ano de muito aprendizado, de capacitação. E falando em capacitação, hoje, né, já entrando no nosso primeiro episódio do ano, eu tenho a honra de trazer um convidado muito especial aqui para esse dia de hoje. Ele tem uma trajetória de mais de 30 anos dedicado à educação, à gestão financeira, a recursos humanos, vendas. O nome dele é Nonato Cavalcante, um amigo, parceiro, um verdadeiro líder transformador. Eu já me dirijo a ele aqui, ainda terminando o seu breve currículo, falando que ele é graduado em administração de empresas, com especialização em recursos humanos, contabilidade, estudos teológicos. Ele ampliou o seu conhecimento com uma pós-graduação em psicologia organizacional e recursos humanos e atualmente ele é mestrando em psicologia da educação. A sua paixão pelo desenvolvimento humano levou a ser o sócio fundador da Saif Brasil, hoje Enactus, que é uma organização global que promove impactos sociais, empreendedorismo, transformando vidas e comunidades. E mais do que um executivo de sucesso, Nonato é um mentor visionário que acredita no poder da capacitação e da gestão eficiente para construir um futuro melhor. Seu compromisso com a responsabilidade social e a inovação inspira líderes e gestores a repensarem as suas práticas e a impulsionarem o crescimento sustentável. Hoje, no qual sua fórmula, vamos descobrir o segredo por trás da jornada inspiradora e como ele está revolucionando a gestão pública do Brasil. E hoje aqui comigo, professor Nonato, CEO da capacitação. Que currículo para começarmos, hein, professor? Seja bem-vindo. Obrigado, Saulo. Obrigado pela oportunidade da gente bater esse papo. Realmente eu sou um apaixonado por educação. A minha cachaça é educação, já está definida há muito tempo. E prazer estar aqui com você. Prazer é nosso, professor. E eu vou chamá-lo de professor por 2 motivos, né? Primeiro, porque o senhor é um educador nato, né? Desde sempre. E segundo, porque eu tive o privilégio de ser seu aluno. Para quem não sabe, eu já contei isso num outro bate-papo, numa visita que o professor Nonato me fez. A minha 7ª série eu estudei lá no colégio do professor Gui, né? Muito conhecido na nossa região aqui, né? Alvorada Plus. Hoje uma instituição que ficou por muito tempo educando mesmo, assim, com um olhar muito à frente do seu tempo. Eu falo isso para quem eu posso falar. E, né, tive o privilégio de ter sido seu aluno, lá na 7ª série, onde nós tínhamos ali uma matéria de técnicas comerciais. Olha só, técnicas comerciais, eu estou falando aqui de 1995, 96, onde hoje ainda as instituições não têm uma matéria como essa, né? Já fortalecendo ali o empreendedorismo. Exatamente. A escola que nós prestamos serviço durante um tempo, até porque o professor Gui é um velho amigo, né, de muito tempo, e ele nos convidou para a gente estar qualificando jovens, que é uma situação super necessária, já na época, para que eles tivessem uma ideia do que é ser empreendedor. Isso para mim era uma visão assim futurista. Muito. Né? Porque já na época nós estávamos ali trabalhando e com certeza você fez muito bom uso
das aulas, porque você criou uma instituição maravilhosa, merece respeito. Não, e méritos porque, né, ter tido bons professores, a gente fala, isso faz toda a diferença. Com certeza. Mas, professor Nonato, é uma honra tê-lo aqui no Qual Sua Fórmula. E para começar o nosso bate-papo, eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente da sua jornada, da sua trajetória, né? Como surgiu essa paixão pelo desenvolvimento humano? Saulo, eu fui um aluno de internato. Tá. Assim que eu fiquei sozinho, né? Minha mãe veio a falecer, eu tinha 14 anos, 13 para 14 anos, e eu fui para uma instituição internato. E era uma instituição tocada por 4 famílias de missionários americanos. E um dos americanos me chamou muito a atenção, a postura. E o Dr. Marvin Glantz. Eu lembro que eu cheguei muito pequeno no internato, e era um internato que estava começando. Isso faz muito tempo, long time ago, faz aí 1977. Não tinha nascido ainda. Você não era nascido ainda. E eu cheguei ali muito pequeno, e quando o americano me viu, o diretor da instituição era um brasileiro, mas era uma instituição mantida pelos Estados Unidos. E quando o americano me viu, ele disse assim, ele é muito pequeno, falou para o diretor. E o diretor disse assim, você está muito pequeno, você precisa voltar, criar mais um corpo, né? Porque aqui o trabalho é duro. Na época se trabalhava de verdade. E eu falei, não, eu não vou voltar. Eu quero que vocês ponham aqui um facão na minha mão, me experimentem durante um mês. Se eu passar nesse teste, eu permaneço. Olha só. Se não, podem me mandar embora. Já se autodesafiando com quantos anos? Eu tinha 13 anos. 13 anos de idade. E o diretor olhou para o americano e falou, você ouviu o que ele propôs aqui? E o Glantz falou, sim, ouvi. Ele falou, o que faremos? A gente falou, aceite o desafio do garoto. Vamos entregar a ferramenta aí para ele e vamos ver o que dá. E eu fiquei, 6 meses depois eu era vice-líder da minha equipe. Um ano depois eu me tornei líder da minha equipe. E aí começou uma trajetória de 6 anos dentro daquela instituição onde eu fiz a minha base educacional, a quem eu devo qualquer coisa que eu tenha de desafio hoje. Olha só. E o exemplo do Dr. Marvin Glantz foi assim fenomenal. E eu criei na minha mente, eu falei, eu vou ser educador. Eu quero ser educador e quero seguir os passos que esse camarada, porque era um camarada bilionário, a família Glantz no Arizona, são donos de propriedades imensas, e ele tirou 10 anos da vida dele para servir, e escolheu servir no meio da floresta amazônica. Uau. Em uma instituição onde eu me encontrei com ele. Então, ali eu já criei. E aí, para frente, tudo que eu fiz foi voltado para conhecer gente. O que a gente pode fazer para desenvolver pessoas? O que você pode dizer para uma pessoa que impacte para que ela realmente se transforme, se desenvolva, seja uma pessoa grande? E quando a gente fala de desenvolvimento humano, né, professor, existe aí a gente fala vamos falar um abismo, né, muito grande, né, porque às vezes as pessoas entendem, ainda mais nos dias de hoje, né, onde nós temos os coachings fazendo, muitos deles, um excelente trabalho, e alguns coaches nem tanto, né, a gente fala, infelizmente. Esse mercado do digital, ele tem trago uma realidade ainda distante daquilo que eu acho que é o ideal. E como você enxerga isso, né? Essa lacuna, esse abismo, né? Entre pessoas que estão realmente preocupadas com o desenvolvimento humano, comportamental, mas também com esse distanciamento entre o que o digital tem trago para algumas pessoas. Eu tenho uma preocupação, sinceramente, latente, quando eu vejo esse mundo dos coaches e etc. Ok. Eu estava vendo eu tenho pesquisado bastante alguns deles, muitos deles falam em crenças limitantes, por exemplo. As crenças limitantes,
você precisa ter muito cuidado, porque muitas dessas crenças que alguns estão chamando de crenças limitantes são princípios básicos para você criar modelos seguros para a sociedade. São princípios que regem a construção de uma escala de valores para a sociedade. Então, se esses princípios eu coloco como crença limitante, eu começo a criar um problema. E eu vejo jovens ouvindo esses pretensos coachings, dizendo, não, mas isso aí é uma crença limitante, cuidado. Se você trata princípios como crença limitante, você começa a criar um problema. Sim. É claro, você tem algumas crenças que são derivadas de crendices, não é? De culturas diferenciadas. Se eu passar embaixo de uma escada, eu não vou trabalhar hoje, porque senão... Entendeu? Então, tem algumas tradições, assim, que servem como crenças limitantes. E tem várias, são muitas, né? Tem pessoas que são muito pretensas a ler o zodíaco, não sai de casa se não lê o zodíaco, porque senão... Aí tudo bem, vamos tratar isso como crença limitante. Agora, se são princípios, aí você tem que ter um certo cuidado. Princípios e valores, Princípios e valores, porque você pode estar tirando um elemento fundamental para estruturar a sociedade, uma escala de valores que é necessária. Não é? Com certeza, na época que você estava fazendo lá o Fundo 1, não é? O Fundamental 1, você devia ter tido uma matéria de OSPB, de moral e cívica. Sim. Moral e cívica, por exemplo, quando eu vi o ministro Chiarelli tirar do currículo escolar educação moral e cívica, eu fiquei triste, porque milhares de alunos, principalmente da rede de ensino fundamental, alunos da rede municipal, era o único ambiente que eles tinham para entender o que é uma escala de valores. E aquilo desapareceu da escola. Eu concordo que tem que se ter um cuidado especial para não impor algumas situações. Mas você deixar a escala e conduzi-la de uma forma, administrá-la de uma forma que o aluno tenha a possibilidade de entender e etc., entendeu? E fazer as suas escolhas depois é fundamental. Não tenha dúvida. E, professor, você falou do ministro, e eu já queria aproveitar para fazer um gancho, trazendo agora também para o lado de gestão pública, que hoje eu vou chamar de um produto, que você tem muito forte dentro aí do seu leque de formação, e aí a sua trajetória te trouxe para criar uma empresa que é a capacitação, e o que levou a fundar a capacitação? Como começou essa ideia? Eu vou montar uma empresa com o objetivo X, que eu não vou dizer qual é o objetivo da capacitação, E como é que foi esse caminho, até chegar aqui? Nós estamos falando também aqui com empreendedores que estão nos assistindo, donos de empresas, pessoas que estão começando um próprio negócio. E como foi esse insight, dentro da tua capacitação pessoal, criar a capacitação? Nós começamos, eu dei aula há muitos anos, dei aula desde a terceira série primária, antiga terceira série primária, até pós-graduação. E chegou um momento que eu parei, de dar aulas e comecei a ministrar programas nas empresas. Muitas pessoas me convidavam e diziam, olha, vem aqui para a gente traçar um perfil da empresa, departamentalizar e fazer uma série de coisas. Eu gostaria que você cuidasse dessa área do RH. E nós começamos a fazer. Logo em seguida, eu precisei criar uma instituição. E nós criamos a capacitação. A capacitação ela vem com 3 objetivos especiais, que é conscientizar, que é qualificar e levar os indivíduos a comprometer-se. Então, essa é o cerne da capacitação. A capacitação ela vem para isso. Quem é o empreendedor que não queira um colaborador consciente?
Não é? Algumas pessoas dizem, não, você não consegue conscientizar a pessoa. Consegue, consegue com boas informações, você consegue com que as pessoas... Depois eu penso que nós vamos falar sobre esse tema, mas o que do sucesso da capacitação é exatamente essa, está no auditório primeiro. Sim. Aqui, eu vou fazer um gancho aqui para o meu negócio, para a Fórmula, né? E eu falo isso aqui para o meu time, a Fórmula esse ano faz 24 anos, olha só. Que legal. E durante pelo menos 20 anos eu tinha o meu olhar de gestor, né? Mas não tinha aquela preocupação, lógico, eu sempre tive uma preocupação com o meu time, mas eu não sabia como, né? Como deixá-los mais engajados, mais envolvidos, né? E um dos pontos que nós temos hoje que é muito forte, e a gente começou o ano já batendo muito forte nessa tecla, é a nossa cultura organizacional. Muito né? A gente entende que uma organização sem cultura, né, ela está aí a grande passos do fracasso. Com certeza. Porque ela mostra o caminho, né? Então hoje a nossa cultura é o nosso mapa, eu falo, é a nossa bússola. E a gente bate muito na tecla daquilo que a gente quer que o nosso colaborador entenda, não aquilo que, né, não é, olha, você é a pessoa X, a partir de agora que você entrou aqui na Fórmula, você tem que ser uma outra pessoa. Não, mas ele entender que nós temos uma cultura, que nós temos valores, princípios, né? E que é o que nos rege. Então eu acho que, você acha que esse é um bom caminho? Não tenha dúvida. Então nós conscientizamos, nós qualificamos e nós criamos comprometimento. Perfeito. Que é fundamental. Fundamental. E como está difícil isso hoje nas empresas, né? Como a gente vê que o RH, né? Eu converso com muitos amigos empreendedores, né? A gente fala que contratar não está fácil. Exato. E quando você contrata, é difícil manter. Achar o bom colaborador, né? E eu acho que aí tem um gap, né? Uma janela de oportunidades. De oportunidades. Quando nós criamos a capacitação, eu escolhi já os 3 públicos que eu estaria focando. Ok. Então, são empresas, né? Principalmente as pequenas e as médias, principalmente pequenas e médias. A gente deixa uma empresa pequena preparada para ser média e deixamos uma empresa média preparada para ser grande. Fantástico. Isso é fundamental. Fantástico. Trabalhando desde o chão de fábrica. Eu já tive experiências no Espírito Santo, eu tive uma grande organização que me convidou para a gente trabalhar, mas eles queriam trabalhar somente o pessoal de gerência, não é? Diretoria, os vice-presidentes e o presidente. Ele queria que a gente trabalhasse aí e deixasse o chão de fábrica para um outro momento. E quando eu terminei esse grupo, eu chamei o contratante lá e falei, olha, eu vou fazer o chão de fábrica. Ele falou, não, mas aí nós não temos agora um valor. Eu falei, não tem problema. Isso preciso, né? Isso aí fica em segundo plano. Como vão me pagar e etc. Mas eu preciso deixar o chão de fábrica falando a mesma linguagem que vocês. Senão vocês não vão ter sucesso. Então nós focamos muito em empresas, principalmente pequenas e médias. Instituições educacionais, fundamental um professor estar formando os seus alunos para o mercado de trabalho, principalmente para o empreendedorismo, como é a cultura americana, né? Uma universidade americana não quer formar alguém para ser empregado, ele quer formar alguém para ser patrão, para ser empreendedor. Bons líderes, né? Bons líderes e tudo mais. Então, focamos muito em instituições educacionais e um foco todo especial também na gestão pública, não é? Nas prefeituras e etc. Perfeito. E eu queria aproveitar agora, né, esse foco da gestão pública para a gente falar um pouquinho sobre isso, porque a gente acabou de vir de um ano eleitoral. Então tivemos aí prefeitos, né, novos adentrando as prefeituras, expectativas dos munícipes, né, porque votei naquele, deixei de votar naquele e agora eu quero que meu município ande para frente. Né? Acho que esse foi um pensamento muito grande. A gente que é do marketing político, a gente faz análise de algumas campanhas vitoriosas e a gente chega a entender que algumas delas não foi nem dinheiro, foi simplesmente o fator mudança. Não quero mais o mesmo, não quero mais como está. E prefeitos de primeiro mandato não se reelegeram e prefeitos que, alguns deles nos municípios do Brasil, que não eram nem políticos de carreira, mas tinham uma proposta de mudança, né, de um novo olhar, de uma nova perspectiva para o município, de crescimento e desenvolvimento, foram eleitos. E aí adentraram agora o 1º de janeiro, né, tomaram posse, vereadores tomaram posse, e a gente percebe ainda muita gente assim
perdida já nessas primeiras semanas de governo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né? A capacitação, ela propõe, né? Você falou um pouquinho comigo nos bastidores, ela propõe ali eu vou chamar de um choque de gestão, né? E como funciona esse choque de gestão hoje para o município, para o governo que está adentrando ali a prefeitura, né? Quais são os pilares desse choque de gestão? Legal. Eu gosto muito quando você coloca isso como choque de gestão. Essa é uma frase bem sua mesmo. Sim. O choque de gestão, ela é, primeiro, super necessária. E o que eu vejo com o gestor é que ele aproveite esse primeiro momento já para dar esse choque. Porque a primeira impressão é a que vai ficar. Teve um político no estado do Amazonas chamado Amazonino Mendes. Esse cara foi uma lenda na política para o Brasil. Ele foi vereador, foi deputado, foi senador, foi prefeito, foi governador. Ele foi o que ele quis no estado do Amazonas. E em uma época, ele como governador, eu recebi um convite para fazer um dia, né? Porque geralmente eu tenho um dia desse choque de gestão. E ele reuniu todos os secretários dele, do governo, e nós ficamos das 7 da manhã às 7 da noite. Foi um dia bem puxado mesmo. O amazonino, ele era assim, ele gostava das coisas, sabe, bem firme, bem feita. E foi muito legal ficar aquele dia com o amazonino. E tinha um dos secretários dele, que era o secretário de Finanças da época, eu posso até citar o nome dele, porque para mim foi um exemplo de gestor, o doutor Gilvan, um advogado maravilhoso, um cara muito competente. E quando nós terminamos todos os trabalhos, estávamos ali finalmente, ele me chamou num canto e falou assim: eu sou candidato a prefeito na próxima eleição aí. Próximo pleito. No próximo pleito. E se eu ganhar, eu quero formar minha equipe bem antes, não é? Eu já quero ter nomes bem definidos. Primeira semana eu vou me ambientar, segunda semana eu quero você com a minha equipe. Olha só. E eu fiquei maravilhado, porque eu digo, esse cara entendeu Visão, o que é isso. É. Enfim, ele foi eleito, né? Chegou o pleito lá, ele foi eleito. Uma cidade no meio da floresta amazônica, Barreirinha, próximo lá daquela ilha lá de Parintins, onde tem o Boi Bumbá, etc. E eu fiquei 15 dias com aquele cidadão no meio da floresta. Ele colocou todos os secretários dele primeiro. Nós ficamos 8 horas. Foi ali que nós começamos a construir realmente uma sugestão de trabalho para as prefeituras. Então a gente fica um dia com todos os secretários, tá certo? Depois um dia com todos os vereadores, que é para a gente trabalhar exatamente essa dinâmica, né, de fiscalizar o município do vereador. A gente trabalha comunicação, como que ele deve fazer essa comunicação e etc. Depois ficamos com os professores e nós vamos formando um grupo de formadores de opinião. Olha só. Tá certo? Para que eles comecem a fazer, a desempenhar sua função como servidor público municipal de uma outra forma, numa outra dinâmica. E os resultados lá foram maravilhosos. Por quê? Dr. Gilvan teve o seu mandato com brilhantismo. Ele foi muito além do que nós propomos. Ele reuniu lideranças comunitárias na sede do município. Nós formamos, nós treinamos essas lideranças, que se tornaram cabos eleitorais, não é, para ele. E ele foi reeleito. Depois colocou o filho dele foi reeleito. Tudo seguindo uma mesma dinâmica. Ali também nós começamos a ver, não sei se você vai fazer esse questionamento depois, mas ali nós colocamos um grupo que foi da agricultura familiar. Okay. Agricultura familiar, que é uma coisa extraordinária e o município não sabe explorar de uma forma positiva bem essa situação e criar emprego e renda fantástica. Nós temos assim, nossa, passaríamos aqui 50 podcasts falando que nós já conseguimos na agricultura familiar. Cases que deram certo. Cases que deram certo. Professores que mudaram sua forma de dar aula, tiraram o aluno da sala de aula e colocaram projetos usando o conteúdo programático como projetos práticos na comunidade, onde a retenção de aprendizado é muito maior.
entendeu? Então, a gente faz realmente um choque de gestão. Para mim, o prefeito, hoje nós estamos 20 de janeiro. O prefeito precisa ter já em mente, até março no máximo, está dando esse choque de gestão em todo o seu quadro. A gente fala sempre que os 100 primeiros dias de um município são os mais importantes para um governo. É onde ele mostra para que veio, é onde ele já começa a cumprir promessas feitas durante a campanha, é onde a população está ali ansiosa, esperando para ver o que vai acontecer. E aí, se a prefeitura não chega com choque de gestão, se ela não comunica bem, se ela não mostra para que veio, ela já começa a perder espaço, né? E aí eu estou falando agora, é óbvio que um governo, um prefeito, quando ele assume, ele tem ali inúmeros problemas, inúmeras dificuldades, né? Desde a transição, onde às vezes o prefeito barra uma secretaria, né? Prefeitos que a gente já conhece a história que barraram a prefeitura inteira, que tiraram computador da tomada para o novo prefeito não ter acesso. Tudo isso a gente sabe que acontece no nosso Brasil. Exatamente. Mas o prefeito inteligente que entende da importância dos 100 primeiros dias, eu acho que ele sai na frente, né? Não tenha dúvida. Ele sai na frente. E falando um pouquinho, né, do produto capacitação, do programa, desse programa, a gente entende que a pandemia, professor, ela também ela foi um problema para os municípios no que diz respeito à atividade econômica, né? Onde os comércios fecharam, a prefeitura ficou ali só com o básico atendendo. E nesse pós-pandemia que nós estamos hoje, né, quais estratégias que a capacitação utiliza para impulsionar essa retomada econômica? Legal a tua pergunta. Os grupos que nós temos, eu já mencionei, todos os secretários, vereadores, todos os professores, né, até um município muito grande, a gente deixa até 1000 professores como formadores de opinião, municípios menores de 250. Um dos grupos que nós vamos trazer também para um bate-papo são os comerciantes. A gente traz esses comerciantes para um auditório. E nós vamos tratar sobre temas que são fundamentais. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu já volto para o comerciante. Nós vamos trazer agricultura familiar, vamos trazer a universidade. Perfeito. A universidade tem um papel assim, nossa, o município não percebe o tamanho da importância da universidade no desenvolvimento do município. E nós temos a fórmula para fazer isso acontecer. Com muito sucesso. Sim. Nós vamos trazer a segurança, vamos criar projetos práticos, porque a mentoria, ela começa no auditório, que é onde está o coração, onde vai nascer a conscientização de uma forma segura, tá certo? Direita, legal. Uma conscientização começa ali. Depois nós qualificamos e criamos um comprometimento com projetos práticos. É aí que está o grande diferencial do nosso trabalho. Quando nós trazemos o comerciante, nós vamos tratar 2 temas que são fundamentais no momento. Primeiro, marketing social. Como que eu como vendedor de produtos ou serviços, consigo vender mais me utilizando de marketing social? Como é que eu faço isso de uma forma dinâmica, segura, ética, principalmente? Como que eu faço isso? Como que eu posso ganhar dinheiro fazendo o bem? Opa, parece até uma dicotomia, alguma coisa assim, né? Pô, fazer o bem, ganhar dinheiro para fazer o bem, isso não é legal, isso não é ético. Calma, é super ético, é super possível e, para mim, é um caminho sem volta. Aí vem o ESG, não é? Que é um tema, assim, latente. Nós estamos aí às portas da COP30, Sim. 25 de novembro, em Belém do Pará, tá ali, né? A cidade se preparando para receber, se não me engano, 85 nacionalidades diferentes, e vão estar ditando as regras legais, né, do meio ambiente. Onde o ESG vai ser pauta, assim, sabe? Vai ser pauta, assim, primeira. Ter certificação ESG é quase que ter um alvará de funcionamento. Engana-se quem acha que uma certificação ESG vai ser parecida com as ISO.
Não vai. Ela vai ter um peso muito maior. O que é ESG? Uma sigla, né, em inglês, para ambiental, social e governança. Toda empresa vai precisar olhar para o meio ambiente com um outro olhar. Está aí a natureza ditando as regras. O tempo inteiro. Quem está ditando as regras é a natureza, não são governos, não são nada. Eu preciso ter consciência ambiental para a minha empresa criar um projeto ambiental. Para eu ser certificado com essa certificação. Eu preciso ter um projeto social para atender os gritos da sociedade que os governos não conseguem mais. E eu preciso ter transparência na minha organização. Ou seja, não dá para eu ficar dependendo do governo o tempo inteiro, achando que a solução vem de lá, do governo, da prefeitura. Não, eu preciso fazer o meu dentro de casa, né? Com o meu time, com meus colaboradores. Sem dúvida. E assim, a governança ela é fundamental, essa transparência, não é? Com impostos e etc, etc, etc. Não existe, você deu um gancho aí, não existe sociedade forte, município desenvolvido. Eu conheço mais ou menos 8 países na Europa, 8 países desenvolvidos, onde nós estivemos com equipes universitárias fazendo projetos empresariais, sociais e educacionais. O que nós percebemos foi isso, não existe sociedade forte, município forte, se a comunidade não estiver envolvida. Como que eu faço essa comunidade estar ajudando o gestor a carregar o piano? Gestor, você não vai conseguir carregar o piano sozinho. Se você tiver uma equipe consciente, qualificada e comprometida, e uma sociedade na mesma linha, uma sociedade consciente e comprometida, aí você vai ver que o piano fica leve, porque todo mundo vai te ajudar a carregar. Por isso que eu digo, o choque de gestão, ele é fundamental. Ele é fundamental. E precisa ser feito agora. É o momento, né? É o momento. E principalmente com gestores de primeiro caminho. Porque eu tenho certeza que se você, é até pretensioso dizer tenho certeza, mas a probabilidade do que eu vou dizer aqui ser verdadeiro é muito grande. Você vai ser reeleito se você deixar sua marca agora no começo. E começar assim. Eu estava tentando ali nos bastidores, nós estávamos falando sobre Betim, em Minas Gerais. Lá tinha um prefeito, um camarada, um poder aquisitivo muito grande, e foi a primeira vez que eu soube que uma prefeitura tinha uma secretaria de RH. E fiquei muito feliz em saber que o município aqui, que pertence à Fórmula... Taboão da Serra. Taboão da Serra, está criando uma secretaria de recursos humanos. Isso é maravilhoso. Se essa secretaria souber conduzir a qualificação do servidor público municipal, o resultado que o nosso prefeito... Atual engenheiro Daniel. O engenheiro Daniel. O que o engenheiro Daniel vai ter de resultado positivo é impressionante. Sim. Desde que conduza de uma forma legal. E deixar claro que uma secretaria de RH, né, tá bom, já tem alguns anos, mas ela não pode ser tratada como um departamento de... Contrata e exonera. Liga e desliga. Né? Acho que é muito mais além, muito mais além. E o seu papel como mentor dentro da capacitação, quando você junta os servidores ali no auditório, né? Exatamente. Porque eu acho que o servidor de carreira que está ali, né? Imagina a preocupação dele. Ontem meu chefe era um, hoje meu chefe é outro. Como será que vai ser, né? Qual que é a dificuldade quando você está ali no auditório com esse servidor, tá todo mundo com aquela cabecinha, e agora? O que será que vai acontecer, né? Qual que é o seu olhar? Primeiro que nós não trabalhamos palestras, né? Okay. A palestra ela é muito efêmera, é uma coisa de 45 minutos, 1 hora. É muito efêmera, você sai, até se entusiasma, mas sair dali acabou. Nós temos que qualificar, não é? Retenção de aprendizado. Então, nosso seminário é um seminário de 8 horas, tá certo? Um seminário de 8 horas, onde nós certificamos todo mundo, temos bastante dinâmicas e a gente tem um tempo... Isso falando especificamente do servidor, né? Do servidor. Okay. Porque para outras áreas são outros momentos. Outros momentos. Okay. Então, o servidor, tanto o secretário, não é? O prefeito, o vice, o secretário, algumas pessoas... eu chego em alguns municípios e esse primeiro município que eu citei, o Dr. Gilvan, para mim ele foi assim um case maravilhoso, porque o Dr. Gilvan, ele esteve no auditório
Em todos os auditórios ele esteve todo o tempo. Geralmente o assessor do prefeito, não, ele não vai ter tempo. Um conselho para o prefeito, tenha tempo para esse momento. Tenha tempo para esse momento, que ele vai fazer toda a diferença na sua vida. Fantástico. Tenha tempo para esse momento. O doutor Gilvan, ele ficou às 8 horas com os professores. Tem um grupo que eu trago para 8 horas também, que são os agentes comunitários de saúde. Fantástico. E o pessoal da linha de frente das UPAs, UBSs e etc. O pessoal que está atendendo o Linha público. de frente mesmo, né? Linha de Porque frente mesmo. O agente comunitário, ele entra dentro da casa. A gente fala que ele tem permissão, né? Ele Claro. está lá na comunidade. Comunidade, às vezes, onde eu não entro, ele tem carta verde. Você já pensou que poder tem isso aí? Ou seja, o município autoriza, dá autoridade para um agente entrar nas residências. Em alguns momentos, não é, como em pandemias e etc., os moradores são obrigados a recepcioná-los. Você já pensou se esse cara estiver preparado, se esse cara estiver qualificado? Ele vai fazer um Transmite sucesso. uma outra Ele vai imagem. fazer. Eu já eu estive em Ouro Preto, Minas Gerais. Fizemos um projeto lá maravilhoso, maravilhoso. E aqui cabe uma observação, que é importante eu fazê-la. Quando nós terminamos o projeto, foi um projeto lindo, feito no Morro de São Sebastião. Nós conseguimos um exercício de cidadania lá extraordinário. E quando nós terminamos tudo, a presidente do Conselho Tutelar, no auditório da Universidade Federal de Ouro Preto, inauguramos o projeto, acabou, foi maravilhoso. Uma empresa me contratou para fazer um grande projeto social e colocar a marca da empresa, não é? Como a responsável, não é? Por exercitar a cidadania. E com certeza foi. Aquela empresa foi a responsável porque ela pagou um trabalho gigante. Quando nós terminamos o trabalho, a presidente do Conselho Tutelar chegou para mim e falou: professor Nonato, agora o senhor vai embora. Mas quais são os seus planos? Eu falei: não, a minha missão acabou. Eu sou educador. Ela disse assim: não, nós queremos que você venha para cá, se candidate para você ser. Nossa. E aquilo foi um choque para mim, né? Ela me colocou até numa saia justa e eu falei para ela: eu não sou político, eu não sei fazer isso. Eu sei qualificar, eu sou educador. Até então, eu tinha fora do contrato que a gente tem como gestores, não é que eu poderia dar entrevistas. Agora, dentro do contrato, eu não dou mais entrevistas. Eu quero que essa luz política, que é preciso, é necessário e é justa, se alguém está investindo nisso, nada mais justo que esse brilho de aceitação pública vá para o gestor. Não tenho dúvida. Então eu deixo que o gestor dê as entrevistas, eu deixo que a sua equipe de comunicação transmita o que está acontecendo, eu vou ficar nos bastidores sempre, porque sinceramente eu não tenho nenhuma pretensão de ser vereador, não tenho. Por quê? Porque aí vem uma coisa da adequação vocacional. Eu não tenho adequação vocacional para isso. A minha adequação vocacional é para ser educador. Perfeito. Isso eu faço com, graças a Deus, né? Nem poderia ser diferente. Tantos anos fazendo isso, eu tenho que fazer bem feito. Sim. E pegando um gancho, professor, quando você fala desse ativo, né? Porque isso é um ativo valiosíssimo dentro da política, principalmente, né? E nós somos lógica da comunicação, do marketing político. A gente entende que quando o governo entende, olha só, e aí só fazendo um resumo de tudo que você falou, ele tem na mão dele aqui, né? Na mão dele num bom sentido, né? Ele tem aqui a saúde, os agentes de saúde comunitário, ele tem os comerciantes, ele tem todo o time de colaboradores, o funcionalismo público que votou nele ou não, né? Porque muitos estão lá de carreira e não vota nele, votou no outro, mas se manteve lá. Exatamente. Entende que ele está trazendo todo esse olhar, cuidado, preocupação com o ser humano, preocupado com o empreendedorismo regional, né? com a melhora do comércio, com a saúde, e trazendo treinamento, capacitação logo ali nos 100 primeiros dias. E por fim, que eu acho que é o mais importante para esse gestor, o engajamento da população. Né? Exatamente.
como que a população olha tudo isso, né? Em algum momento a população é impactada com isso ou isso fica só dentro da prefeitura, do governo? Não. Quando eu trago o comerciante, quando eu trago o agricultor... Só um parênteses. Eu estou falando tudo isso porque talvez o gestor ou o político que está nos assistindo, ele vai entender o que eu estou falando. Ele fala Sim, assim, meu, isso tudo é valiosíssimo, isso tudo vira voto lá na frente. Não tem dúvida. Né? Então, assim, óbvio que o objetivo principal do programa é capacitação, né? O choque de gestão para ele é importante, mas ele entender que isso tudo vai virar voto lá na frente, eu acho que é uma virada de chave também. Você lembra que eu falei que a probabilidade é muito grande dele ser reeleito? Perfeito. Por quê? Porque se ele faz isso, ele deixa uma primeira impressão. Se ele tem ali os comerciantes do lado dele, nós temos 4 secretarias que são super bem beneficiadas com esse projeto. É educação, saúde, desenvolvimento e a Secretaria Social. Essas 4 secretarias, elas ficam super bem servidas. Envolvidas, né? Fica super bem servida. E outra, tem algumas perguntas que os prefeitos fazem que eu penso que seja importante a gente pontuar aqui. Primeiro, eles perguntam assim, eu estava com um gestor há uns dias atrás e ele me falou, fantástico o que você vai fazer, eu quero que você venha aqui para o meu município fazer. Mas eu tenho uma dúvida aqui, como é que fica depois? Você vem e faz esses... Porque eu fico de 7 a 10 dias no município. Ok. A gente deixa até 2.500 pessoas como formadores de opinião. Então ele diz assim, poxa, como é que fica depois que você for embora? Acaba tudo? Porque eu vou usar muita mídia, muito jornal. Nós estamos vendo 2 municípios, um município pequenininho na Bahia e um outro grande. Então nós vamos ter 2 cases de sucesso na Bahia em breve. E quando ele diz assim, quando você vai embora, como é que fica? Não precisam se preocupar. De cada auditório desse que nós vamos ter, nós vamos tirar lideranças. E nós vamos treinar essas lideranças. Eles serão meus pós-nonato no município. Então, eles vão dar continuidade. Eu nem preciso voltar mais lá. A gente pode até fazer algumas orientações, não é? Posterior. A gente pode fazer um treinamento especial para os líderes, mas fazer o mesmo trabalho com esse gestor, necessariamente a gente nem precisa. Ok? Então, a primeira pergunta é essa, como que se dará o pós? Não se preocupe, nós deixamos. E se o município tiver uma universidade, aí é lindo. Fantástico. Aí é que a coisa vai acontecer maravilhosa. Que envolve aluno, começa a envolver algo que é muito legal, que é o voluntariado. Né? Exatamente. E tem uma segunda pergunta, que essa é legal. Como que você vai fazer para reunir todo esse povo? Ok. Não se preocupe, porque esse é um projeto extremamente simples de acontecer. Ele é super simples. Cada secretaria vai cuidar do seu público. A Secretaria de Educação vai trazer os seus professores, pronto, é um dia só com eles. Acabou a responsabilidade ali da secretaria. Depois, a saúde vai trazer o seu pessoal, que é no segundo dia. Depois, o desenvolvimento vai convidar os comerciantes. Acabou. Então, é um dia apenas para cada secretaria. Então, fica leve, fica fácil de fazer. Segurança e etc. Nós vamos trazer também a Guarda Civil, né? GCM, né? GCM. Vamos trazer a Polícia Militar também, que eu tenho um carinho todo especial pela Polícia Militar. Tenho grandes amigos, né, dentro das corporações oficiais. Uma outra pergunta que tem, vem muita gente para fazer esse trabalho? Não, o professor Donato vai sozinho e lá eu vou criar a estrutura para fazer acontecer e dar continuidade. E a outra é o custo, né, que todo mundo pergunta. Quanto que é isso aí? Não se preocupe, gestor, que você pode pagar tranquilamente, porque é uma coisa que a gente faz com muito carinho, com muita dedicação. Não é? Então, questão financeira para mim não é problema. Eu quero que o gestor diga assim, eu quero o projeto aqui. Daí a gente cria uma situação favorável para acontecer. Fantástico. E eu acho que uma pergunta que todo gestor faz também, né? Qual o impacto, né, esperado para o meu município? Eu adotei o programa, professor Nonato, qual o impacto, né, pós que fica para o meu município para que eu possa colher esses bons resultados? Eu fico aqui pensando, eu que sou da comunicação, né, a gente já começa a viajar um pouquinho. Se eu sou secretário de comunicação do meu município,
E o meu prefeito, ele tem um produto dele nas mãos, né? Olha o tanto de material que eu tenho para comunicar para o meu município nos 6 primeiros dias. Eu já ia estampar em tudo que é outdoor, né? Prefeitura inicia choque de gestão. Olha a manchete, nos principais veículos da cidade, nos principais portais de notícia, né? Então, isso tem uma força, assim, gigantesca para a comunicação do município, né? Para que realmente aquilo que foi prometido, de novo, né? Para que a gente fala todos os gatilhos mentais lá atrás que a comunicação usou, né? De olha só, calma, vai vir, vai acontecer a mudança, possa ser entregue. E aí eu começo a ter material para falar, né? Então eu vou falar da secretaria, eu vou falar do treinamento da secretaria X, Y, Z, do empreendedorismo, do comércio, da saúde. Eu tenho pauta para mais de metro, né, para falar. Você viu, estamos quentinho aí, o Trump acabou de assumir. Acabou. Você viu, o cara estava ali fazendo a festa de posse e já trabalhando. Gente, é isso que precisa. Nós precisamos dar esse impacto. A gente fala que... O cara sentou já assinando, o secretariado ali do lado e já trabalhando. É isso aí que precisa. É isso que a população quer. A população quer mudanças, a população quer esse compromisso, esse comportamento diferenciado. E eu volto aqui um pouquinho. A nossa mentoria, quando entra na sua empresa, sua pequena ou média empresa, também um outro recado aqui financeiro, que todo mundo se preocupa, né? Então, é muito caro, eu sou muito pequeno. Não se preocupe, você pode fazer. Entre em contato conosco, você vai conseguir fazer o trabalho na sua pequena empresa, com o seu pessoal, já preparando para ela ser uma média, da média para a grande, etc. E as instituições educacionais. Eu quero coordenadores de educação bem qualificados. Nós estamos aqui junto com a sua empresa de comunicação, que eu não poderia ter me encontrado com alguém melhor do que essa instituição aqui de comunicação, Fórmula Group. Estaremos preparando, um seminário agora, breve, em uma universidade. Eu gostaria de ter muitos coordenadores de educação, sabe, nesse encontro. Muitos gerentes de RH nesse encontro, porque nós queremos falar muito sobre voluntariado corporativo, como que se faz isso com sucesso, entendeu? Como que você já pode dar seus primeiros passos para a sua certificação ESG, tá certo? Como que isso pode acontecer? Eu faço um parênteses, eu converso muito, né, com clientes, amigos, gestores de outras empresas, e é uma dor muito grande, né, quando a gente fala de treinamento e capacitação. Porque todos querem ter um time treinado, capacitado, mas poucos sabem como fazer. Exatamente. Eles não têm esse olhar de que, na cabeça deles é assim, santo de casa não faz milagre. Mas como é que eu faço? Será que é caro? Será que é barato? Será que é um especialista? E aqui a gente tem na minha frente, o professor Nonato, ele faz isso há anos. Ele faz isso há anos dentro de negócios e instituições. E pode fazer na sua empresa. Então, se você tem um time de colaboradores aí, de 5, 10, 20, 30 pessoas, 100 pessoas, né, é importante capacitar. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Não pense assim, poxa, eu vou tirar o meu pessoal da linha de frente, vou perder tempo. Não, você vai ganhar tempo. Escolhe um domingo, escolhe um dia na semana. Geralmente eu costumo fazer esse trabalho de 8 horas, das 14 horas até as 22 horas. Ok. Não é? Porque a gente deixa amanhã para os encarregados darem os comandos ali e à noite. E um outro detalhe, quando você for fazer a sua equipe, faça toda a equipe. Todos precisam estar falando a mesma linguagem. O presidente está falando uma linguagem, o pessoal do serviço geral está falando a mesma linguagem do presidente. Eu tenho meu livro, né, Superando Obstáculos, quando o comportamento faz a diferença, e lá eu deixo um case de uma pessoa, de uma empresa privada, da portaria, e nós fizemos todo o trabalho, né, com todo mundo, com todos os empregados, todos os colaboradores, não gosto dessa palavra empregado, todos os colaboradores. Para mim, assim, eu não tenho patrão. Você não tem patrão. Você que presta serviço, você não tem patrão. Você tem cliente.
Se você é um prestador de serviço, você tem que prestar serviço que preste. Do contrário, você vai ser trocado. Sim. Tá certo? Então, quando eu estou prestando serviço, um serviço que preste, não é? Eu começo a galgar um caminho maravilhoso. Aí tem alguns temas que a gente desenvolve, mas aqui só um pequeno parênteses. Algumas pessoas misturam características motivacionais, não é? O que são elementos motivacionais e o que são elementos higiênicos? A gente precisa fazer uma diferenciação aqui. Nesta empresa nós fizemos, e um rapaz da portaria, que fazia administração de empresa, mas ele era um guarda de segurança lá, normal. Quando terminou o seminário, ele começou a elaborar uma portaria diferenciada. Ele mesmo fez um planejamento estratégico para a portaria, que é um dos temas que nós trabalhamos quando a gente faz o seminário. Planejamento estratégico. Eu uso os passos de quem? Eu uso os passos de Sam Walton, o cara que criou o Walmart, o maior varejista do mundo, algumas vezes maior do que o Carrefour. Não que o Carrefour não seja grande, maravilhoso e tal, mas o Walmart realmente criou aquele planejamento, um case maravilhoso. Então nós usamos os mesmos 5 passos do Sam Walton para planejamento estratégico. Quando ele fez isso? Ele fez isso quando o Walmart, o primeiro Walmart, era um supermercado pequeno, né, com 8 metros de largura por 20 e pouco de comprimento. Ali ele criou, e ele chamou os filhos e falou, se nós seguirmos esse planejamento estratégico aqui, à risca, nós seremos os maiores varejistas dos Estados Unidos. E foram. E ele foi o maior varejista do mundo. Tá certo? Então nós usamos aquilo ali. Quando aquele segurança viu, ele criou um planejamento estratégico da sua portaria e levou para o presidente. Quando o presidente leu, ele disse assim, mas isso aqui é fantástico, isso aqui é o sonho que nós temos. Você viu alguma coisa aqui? Ele falou, não. Nós fizemos o seminário com o professor Nonato, ele deu as aulas de planejamento estratégico, eu absorvi bem e está aqui um planejamento que eu fiz para a portaria. O que aconteceu com aquele segurança? Imediatamente, o líder da segurança foi trocado para um outro departamento, que também era uma pessoa fantástica, e aquele guarda se tornou o chefe da segurança. Por quê? Porque o presidente disse assim, implemente este projeto na portaria. Entendeu? Então, você tem pedras preciosas no chão de fábrica, às vezes, e você precisa só conscientizá-lo, qualificá-lo e levá-lo a ser comprometido. Que não é fácil, né? E professor, nessa sua, né, bagagem toda, anos aí de estrada, né, sua experiência como mentor, como consultor, qual tem sido o maior obstáculo, né, que você tem visto nas empresas, nas instituições, né, no governo, para desenvolver gestores, bons gestores, quer seja ele público, né, empresarial, líderes dentro de corporação, né? Qual tem sido o maior desafio assim, que você tem enxergado? Desenvolvimento humano, ele passa por um primeiro grande gargalo, que é a vaidade, sabe? O ciúme, a vaidade, etc. Quando você começa um projeto de qualificação, até de conscientização também, você precisa se despir. Tem um escritor americano chamado Charles Swindoll. Um tempo atrás, ele escreveu um livro chamado Vivendo Sem Máscaras. Um dos trabalhos que nós fazemos com os secretários, por exemplo, é chamar os secretários, porque a vaidade humana ela é tremenda. É muito difícil eu dizer assim, eu não sei. Puxa, Saulo, eu não sei fazer isso. Então, nós trazemos esses secretários para um bate-papo e eu quero que esse secretário fique despido da sua vaidade, não é? Dos ciúmes e etc. Porque o que é um secretário? Uma grande maioria que eu tenho observado. São pessoas que ajudaram o gestor a ganhar uma eleição e foi-lhe prometido uma secretaria. E muitas vezes esse secretário não está pronto para aquela secretaria. O que eu quero? Eu quero que esse secretário diga assim, cara, eu estou aqui, sou secretário, mas não sei fazer. Eu quero aprender. Está ali um indivíduo pronto para fazer uma gestão maravilhosa da sua secretaria.
Então, para mim, quando eu trato de desenvolvimento humano, para mim, um grande gargalo é esse aí. É você ter a humildade para saber não sei. Se você sabe, então, ótimo. É só a gente pegar e melhorar aquilo ali, dar caminhos diferenciados. Tá certo? Então, eu preciso de pessoas que queiram. Eu preciso de um professor que diga assim, essa não é a minha adequação vocacional, eu estou aqui trabalhando, mas não é. Ótimo. Então, vamos dizer para ele como que ele pode estar motivado mesmo fora da sua adequação vocacional. É uma tarefa um pouco mais difícil, mas é possível. É possível. Então, a gente precisa dessas pessoas recebendo essa conscientização para depois qualificá-lo e, por último, comprometê-lo na organização. Não se preocupe, porque se você for bom, o mercado vai observar você, vai ver você e vai te dar. E um conselho especial, cuide dos princípios. Cuide dos princípios, porque quando nós somos éticos e obedecemos a princípios fundamentais, a sociedade toda nos olha, porque ninguém é uma ilha, você está vendo ali, não é? Eu trabalho, por exemplo, os pilares, não é, da empregabilidade, são pilares extraordinários. Eu uso 12 meus e uso 6 de um grande headhunter que tem no Brasil, que é o Dr. José Augusto Minarelli. Às vezes ele já falou comigo, não, nós já crescemos muito. Eu digo, mas doutor Augusto, isso aqui o senhor criou princípios. E princípios a gente não se afasta deles, não é? Sem dúvida. Depois o emocional, a gente trabalha uma linha de emocional, né, de um grande cientista voltado para essa área. A gente trabalha 5 atributos dele, que são fundamentais. Então, a gente trabalha isso aí. Respondendo a tua pergunta, sim, a maior dificuldade que eu encontro, às vezes, é do ciúme e da falta de querer. De querer, porque quando o cara quer, vai lá e faz. Acontece, né? E acontece. E aí, falando ainda, né, de gestão pública, né, e agora pensando um pouquinho lá na frente, falando de futuro, né, professor? Como você enxerga, né, o futuro da gestão pública, e aí não só no município, né, mas também nos estados, no nosso Brasil, né? Quais mudanças ainda precisam acontecer, assim, no seu ponto de vista como consultor? Saulo, existe a seleção natural. Para mim, a seleção natural ela é maravilhosa, né? O pessoal aí da linha não criacionista, né? O pessoal da evolução, dominam bem essa coisa da seleção natural. Para o mercado, para os gestores, para as empresas e para a educação, existe a seleção natural. Sim. Eu fui professor durante 19 anos. Meus últimos 5 anos foi dando aula de pós-graduação. E eu via muitos alunos, estavam lá, eu desenvolvi 2 módulos de pós-graduação para o Digênio, né? Lá para a Unip, e ministrei esse programa para ele, foi minha despedida da sala de aula. Eu perguntava, por que você, às vezes, uma equipe de advogados estava fazendo pós-graduação que tinha o módulo desenvolvimento humano. E eu falava, por que você está aqui fazendo essa pós? E ele dizia, cara, eu não sei, meu pai pagou, eu terminei a faculdade muito cedo, e para eu não ficar em casa, não estou trabalhando ainda, vou fazer uma pós. Ah, não, a empresa pagou e para aproveitar eu estou aqui. E outros ainda tinham a coragem, né, que eu acho até coragem mesmo, legal, é bom isso. Ele dizia assim, putz, eu estou atrás dessa resposta, não sei o que eu estou fazendo aqui, estou tentando me descobrir, isso é legal. Mas você precisa saber para onde você vai. Então, vai haver uma seleção natural, na política também, com certeza. Se você está fazendo uma gestão ruim, você vai ser colocado para fora. Porque a sociedade vai observar. Opa, todo mundo, e não tem essa. Ah, não, mas é só um feirante, é só um agricultor familiar. Não. As pessoas têm uma sensibilidade tremenda, e cada dia criando mais. Com o volume de informações que a tecnologia está nos dando, isso cresceu ainda mais. Então, a comunidade vai entender que você não é um bom gestor. E vai haver uma seleção natural, eu creio nisso, sim, para que os melhores vão ficando. A peneira está acontecendo. Então, meu querido gestor, você que entrou principalmente esse ano pela primeira vez, cuide nesse detalhe, que é um detalhe fundamental para você permanecer e, não é, ser reeleito e depois se tornar um deputado e assim por diante. Ou seja,
atenda a ansiedade da comunidade. Importantíssimo, né? Se aproximar dessa comunidade, né? Gestores mais humanos, né? A gente está cheio de cases aí hoje dentro do mundo digital. Óbvio que o digital, ele enfeita o pavão, a gente fala, né? Mas mesmo os pavões bem enfeitados, a gente vê que existe uma humanização, essa aproximação com a comunidade, né? Os gestores que estão mais perto, ouvindo no dia a dia, né? Isso é fundamental, né? Eu tenho vários exemplos assim de gestores. Tem um gestor em Porto Velho, teve um gestor da capital de Rondônia, lá, Porto Velho. Ele tinha uma prática assim estranha aos modos, né? Você estava na sua casa, de repente havia uma batida na porta de manhã. Quando você abria a porta, estava lá o prefeito. Sabe o que ele ia fazer lá? Ele pegava um pacote de pães, 1 litro de leite, e dizia: eu vim tomar café com você. Olha que fantástico. É um susto, né? Mas, prefeito, nós não estamos preparados. Ele dizia: não se preocupe, eu também não estou. Vamos sentar juntos e fazer aquela festa ali na manhã. Cara, aquela família jamais esqueceria aquele cara. Jamais. Teve uma outra lenda política no norte do Brasil, que foi Gilberto Mestrinho. O Gilberto Mestrinho, no começo das aulas, ele, governador, a escola pensava que não chegava o Gilberto Mestrinho com a sua equipe. Ele, um pacote de material escolar, entrava na sala de aula e entregava o caderninho e a canetinha para os alunos. Um governador, cara. Eu tenho uma pessoa próxima a mim, uma senhora agora. Ela disse: cara, eu votei nele a vida inteira, eu recebi da mão dele um caderno. Então aquele cara foi meu governador para sempre, foi meu senador, foi tudo. Tem um outro lá no interior do Amazonas, no meio da floresta. Estou citando esses detalhes até para mostrar que não importa o tamanho do seu município, não. A gente vai lá e faz acontecer. O Amazonas consome muito açaí, pois ele pegava um franguinho assado, 1 litro de açaí, e ia na casa da pessoa e dizia: eu vim almoçar com você. Olha aí. E levava o almoço e fazia aquela festa com a família. Tem práticas. Teve um outro que criou um projeto maravilhoso. Ele dizia: a minha comunidade aqui, ela não vai passar fome. Então ele criou um projeto lá e ele entregava por semana um frango e todos os dias, no final do dia, ele entregava alguns ovos. Então ele dizia: você pode, não é? Mas pelo menos alguma coisa para comer você vai ter. Então são práticas simples que você cria um super vínculo com a comunidade. Fantástico. E nós levamos nesse nosso comprometimento, nós levamos pacotes de projetos maravilhosos. Agricultura familiar, nossa, nós gravaríamos alguns podcasts falando sobre projetos vindos da agricultura familiar, com criação de emprego e renda, transformando ex-garimpeiros em agricultores, não é? Cooperativismo de uma forma assim, prática, rápida, com grandes resultados. Ou seja, né, o gestor que entende a importância de fazer mais com menos é possível. É possível, né, professor? E a gente está chegando aqui no nosso finalmente, né, do nosso bate-papo aqui. Que pena, fantástico, né? Pena, porque nós ficaríamos horas aqui, né, falando de governo, política, né? É uma pauta que para nós é muito latente também, porque aqui na Fórmula nós temos a Fórmula Gov, para quem não sabe, que é um braço de marketing e comunicação voltado para governo, para mandatos, autarquias, ONGs. E esse bate-papo com o professor Nonato, ele faz todo sentido porque é um parceiro que está também à frente dessas trincheiras aí, ajudando governos a serem mais eficientes. E eu queria fazer uma pausa aqui para aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores, o Pachá, que está sempre com a gente, ele que junto com a sua padaria, o seu empório, prepara esse café da manhã que nós temos aqui para os nossos convidados. Então é um oferecimento do Pachá. Obrigado, Márcio e seu Luiz, aí pela colaboração de sempre. A Que Viagem, né, a grande laranjinha da nossa região, que fala sobre
turismo, pacotes, viagens, passagens. Então, se você vai viajar para onde quer que seja, interior ou para Disney com a sua família, os melhores pacotes é a Que Viagem que vai preparar para você, para o seu time, para a sua empresa também, tá bom? Então, gratidão aí aos nossos parceiros que fazem esse podcast também possível. A Fórmula Group, meu time que está aqui também, fazendo tudo isso acontecer. Professor, para nós finalmente a gente tem aqui um ping-pong, né, estilo rápido mesmo, eu pergunto e você responde, para a gente, algumas coisas mais pessoais e algumas coisas dentro desse tema, para a gente fazer aqui um grande resumo aqui do nosso podcast. E aí, falando aqui do professor Nonato, uma palavra que define a sua missão. Amor, adequação vocacional, definida. Maravilha. Um livro ou filme que mudou sua visão de mundo? Um pouco antigo, mas muito presente ainda, quem lê vai entender. A Terceira Onda. Terceira Onda, forte. Um exemplo de gestão pública inspiradora? Tem muitos, muita gente boa. Graças a Deus nós temos um estoque bom. Mas João Campos, de Recife, a CM, não é, na Bahia, até alguns prefeitos de municípios pequenos, mas muito bons, a Belgrave, no Rio Grande do Sul, entre outros. Muito bom. Na sua visão, o maior erro que um gestor público pode cometer? Não dar atenção para a sua comunidade, para os seus munícipes, e tentar enriquecer-se em 4 anos, através até de corrupções. Esse é o maior erro. Ele sacrifica a sua carreira já no primeiro mandato, se ele entrar nessa situação. Sim. Uma mensagem, talvez, para um servidor público que esteja nos assistindo? Qualifique-se. Qualifique-se. Conscientize-se do seu papel na sociedade e esteja comprometido no crescimento da sua comunidade, e você vai ser notado. Maravilha. E por fim aqui, um sonho ainda não realizado do Nonato. Dentro dessa linha da gestão pública, eu tenho vários sonhos ainda não realizados, né? Acho que 70% ainda falta realizar. E eu vou conseguir. Mas eu tenho um projeto para município que eu preciso fazer acontecer. Eu tenho todo ele elaborado, pegar uma sede, isso eu fiz lá com o Amazonino, né? Nós projetamos dividir a sede do município em 4 grandes regiões, preparar uma liderança para cada uma dessas regiões, deixar essa pessoa preparadinha. A gente tem um líder, 3 gerentes, e para cá, aliás, um líder, 4 gerentes, para cada gerente 4 gestores, pequenos gestores, okay. Tá certo? E a gente, depois de tudo, a gente cria um programa de auditório para que isso seja repassado, todos os cases de sucesso que vão acontecer aos milhares, não é? Principalmente quando a gente trabalha voluntariado corporativo, né? Teve uma empresa que me contratou, que a gente acabou não falando, mas eu fiz um trabalho com a BIC, okay. Do Amazonas, um projeto que nós assinamos junto com o Bruno Bic, lá em Londres, e ele disse assim: eu quero um projeto de voluntariado corporativo na maior fábrica que eu tenho nos 153 países, está no Brasil, está lá em Manaus, no Distrito Industrial de Manaus, e nós fizemos um trabalho lindo, fizemos 36 projetos em Manaus, saltaram aos olhos. No meu livro, Superando Obstáculos, que é um e-book também, que você pode baixar aí, né, no seu dispositivo eletrônico, eu conto a experiência de um projeto que nós fizemos com funcionários da BIC. Lá tem um subtítulo assim: O Impossível Possível. Lendo, você vai entender o que eu estou te dizendo. Então, meu sonho é exatamente fazer isso acontecer. Fantástico. E vai acontecer logo. Fantástico. E agora a nossa última pergunta, a gente fala a nossa pergunta de ouro aqui do nosso quadro, do nosso programa, né? Professor Nonato, uma trajetória que fantástica, né? Desenvolvendo cases maravilhosos, mas para quem está assistindo, né? Professor, qual sua fórmula? A minha fórmula é a resposta da primeira pergunta. É amar o que faz. Saulo, quando você ama o que você faz, isso muita gente tem dito, né? Mas só vivendo para experimentar.
às vezes, você recebe dinheiro e você diz assim, não acredito, as pessoas me pagaram para eu fazer isso. E você faz com todo amor, com toda dedicação, não é? Quando você faz o que você ama, o universo inteiro conspira para que as coisas deem certo. Sim. Essa é a verdade. Então, a fórmula é fazer o que você ama. Esteja adequado vocacionalmente, fazendo o que você ama de verdade. E você vai parar de olhar o relógio e dizer assim, puxa vida, hoje dá 8 horas e não dá 6 para eu ir embora desse lugar. Sim. Não, você esquece isso. Quando você pensar que não, você vai dizer, uau, já são 8 horas e eu não saí ainda. Aprenda a trabalhar mais do que lhe pagam, que é uma das leis do sucesso, né? Enfim, eu acho que a fórmula é essa aí, Saulo, é amar. Quando você começa a fazer o que você ama, as coisas acontecem muito natural. Essa é a fórmula. Maravilha. Bom, professor, gratidão, né? A gente encerra aqui agradecendo. Um privilégio tê-lo conosco aqui, ouvir histórias, cases, experiências, entender melhor desse produto que é o choque de gestão e como isso vai beneficiar, né, municípios e gestores pelo Brasil afora. Eu não tenho dúvida disso. Então, agradecer em nome do nosso público também, né, e passo para você as considerações finais. Tá, o meu agradecimento também para você, obrigado pela parceria que nós estamos tendo. Os nossos amigos aí que estão nos assistindo, pode procurar tanto a mentoria como a Fórmula Group, você vai estar dentro do mesmo pacote, né? E mais uma vez, invista tempo, não é gastar tempo, é investimento, tempo na qualificação do seu grupo, seja numa instituição educacional primordial, seja numa empresa, seja numa prefeitura. Muito bom. Ficamos por aqui. Qual a sua fórmula dessa semana com o professor Nonato? Nos vemos semana que vem. Um abraço a todos. Segue aqui, ó, professor Nonato nas redes sociais, vai subir na tela. Qual a sua fórmula, Fórmula Group. E nos vemos semana que vem. Gratidão ao time que está atrás da câmera e uma salva de palmas para todos.